de alerta. Olha só, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil deve registrar 14 mil novos casos de câncer de pulmão em mulheres e 18 mil novos casos em homens ainda esse ano. E isso está, obviamente, diretamente relacionado ao tabagismo. Claro que as pessoas que nunca fumaram também têm aí chances de desenvolver a doença, mas elas representam uma parcela pequena dos casos, entre 20% e 25%, segundo dados do Observatório Global do Câncer. No entanto, o tabagismo é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de pulmão. E para saber um pouco mais sobre esse assunto, eu vou chamar agora a doutora Ana Gelati, que é oncologista, está ao vivo aqui comigo, é oncologista da clínica e pesquisadora da Oncoclínicas RS. Doutora, muito boa tarde, seja bem-vinda ao Conexão RS. Doutora, esses números que eu acabei de trazer agora, quer dizer 14 mil mulheres, 18 mil homens, novos fumantes, esse número assusta, né, doutora? Bem-vinda ao Conexão RS. Boa tarde, Bruna. Obrigada pela oportunidade. Realmente assusta, né? São números que, infelizmente, têm aumentado, né? O câncer de pulmão hoje, o nosso maior fator de risco ainda é o cigarro, ainda é o hábito de fumar, né? Mesmo como tu comentou, de 20% a 25% dos pacientes com câncer de pulmão nunca fumaram. Existem outros fatores de risco, mas o nosso fator ainda mais importante é o tabagismo. O Brasil vive, na realidade, é um exemplo internacional pelas políticas anti-tabaco, mas infelizmente nos últimos anos a gente tem visto um aumento novamente na prevalência do tabagismo na nossa população. E aqui no sul do Brasil, esses índices são maiores, aumentando também os números em relação ao diagnóstico do câncer de pulmão. Doutora, me diz uma coisa, a gente sabe que as propagandas alusivas ao tabaco, enfim, muitas foram banidas e ainda bem, quer dizer, na mídia, teoricamente, a gente não tem um incentivo ao consumo do cigarro. Porém, você diz que esses números estão aumentando, quer dizer, nós estamos tendo novos fumantes. O que tu acredita, doutora, que se deve esse número? Por que as pessoas estão fumando mais? Talvez até a intensidade das campanhas anti-tabagismo, né, Bruna, pode ser uma das causas. E o que a gente tem visto, infelizmente, nos últimos anos, é o surgimento do cigarro eletrônico, né, e o uso do cigarro eletrônico como um dispositivo sem malefícios, né? E hoje a gente já pode dizer com propriedade que o cigarro eletrônico causa várias doenças pulmonares crônicas que servem também como fator de risco para o câncer de pulmão. E a gente tem visto isso, infelizmente, numa parcela da população muito jovem. E até mesmo os próprios tabagistas hoje têm consumido muito cigarro eletrônico. Em torno de 1/3 dos pacientes que fumam também usam cigarro eletrônico. A gente falando sobre isso, doutora, sobre o cigarro eletrônico, a gente sabe que em outros países, inclusive, pessoas muito jovens morreram de câncer do pulmão em função do cigarro eletrônico, né? Queria que você fizesse esse alerta, quer dizer, a propaganda é de que não é tão danoso, é um cigarro que talvez o cheiro não é tão desconfortável, mas, na verdade, os danos que ele causa são os mesmos, é isso? É difícil a gente dizer que são os mesmos danos, Bruna, porque são substâncias diferentes, apesar do cigarro eletrônico conter nicotina, conter várias outras substâncias que vai ser necessária, né, uma queima, então a gente vai estar inalando substâncias que são, sim, comprovadamente cancerígenas, né? E esse alerta é muito importante porque a gente tem uma população muito jovem com esse consumo, e bem como tu disseste, né, é um dispositivo que ele é aromático, ele vem assim para o público de uma forma inofensiva, talvez com o mesmo apelo, né, de quando o cigarro começou a ser veiculado como uma coisa muito bonita de ser usada, né, décadas atrás. E eu acho que a gente tem o papel hoje, né, de alertar a sociedade, alertar os pais, né, e todo mundo que preste mais atenção em relação ao uso do cigarro eletrônico, porque sim, a gente tem uma série de casos já publicados relacionando mortes ao uso de cigarro eletrônico, causando malefícios, né, e doenças pulmonares graves e que aumentam, sim, o risco de neoplasia.
Até se fala que talvez, doutora, e isso eu quero que você esclareça aqui pra gente ao vivo agora, se é um mito ou se não é, mas que o cigarro eletrônico ele não é tão viciante quanto o cigarro tradicional, digamos assim. Isso é uma mentira, não é? Qual é esse nível de vício que a pessoa pode alcançar falando do cigarro eletrônico? É um mito no sentido de que ele não é viciante, ele tem nicotina, né? E tem várias outras substâncias que podem trazer um vício, né? A gente tem exemplos aí na mídia recente, até mesmo de pessoas que deixaram de usar o cigarro eletrônico e apresentaram sintomas de abstinência, mostrando que sim, o cigarro eletrônico também tem essa questão do vício, né, e pode causar ainda, além de todos os outros malefícios, sintomas de abstinência bem graves. E quais as substâncias? A gente sabe da nicotina, que é a mais conhecida, né? Mas vamos reforçar para o nosso público saber por que o cigarro faz tão mal. Quais são as substâncias que tem ali que prejudicam a saúde? Em relação ao cigarro eletrônico, Bruna, esse é outro alerta muito importante, porque a gente não tem a liberação da comercialização do cigarro eletrônico, e por isso a gente também não tem o controle de todas as substâncias que são utilizadas, né? Existe uma comparação de um cigarro eletrônico como se fosse uma pilha, né? Então, várias substâncias ali podem ser nocivas, mas a gente não tem como elencar exatamente quais as substâncias estão em cada um desses produtos que são produzidos. E também tem o seguinte, né, doutora? Por exemplo, uma pessoa na família que fuma, ainda uma família, vamos supor aqui, de 4 pessoas. Uma pessoa fuma, mas os outros são chamados os fumantes passivos, né? Quer dizer, não, de fato não fumam, mas aquela fumaça que eles estão respirando, aquilo também pode gerar doença, né? Então é importante fazer esse alerta para a pessoa que fuma, ela está fazendo quase que um mal coletivo, não é só a ela que ela está prejudicando, né? Exatamente. O tabagismo passivo, né, ele é um dos fatores de risco para câncer de pulmão também. É claro que a incidência é muito menor, né, o risco é menor, mas ele também existe. E dentre as substâncias aí envolvidas, falando do vaping, né, além da nicotina, formaldeído, acetaldeído, acroleína, nitrosaminas, alguns metais pesados, acho que é o que mais nos chamaria atenção. Mas a gente vive... A gente está no mês de agosto, né, Bruna? Agosto é o mês de prevenção e de combate ao câncer de pulmão, e por isso que a gente traz tanto à tona, né, esses assuntos, para que as pessoas também saibam que, assim como o câncer de mama, câncer de cólon, o câncer de pulmão também tem rastreamento. Então, existem formas de a gente prevenir, né, deixando de fumar, deixando de se expor a outros fatores de risco. Alguns não dependem da gente, por exemplo, como a poluição, que é um fator de risco muito importante, mas tem muitos outros que a gente pode cuidar da nossa saúde e evitar, né, aumentar esse risco. E quem quer parar de fumar, doutora? Talvez tenha alguém aqui nos assistindo que infelizmente tem esse vício e quer parar de fumar, não sabe por onde começar. O que você diria, assim, eu acredito que seja um tratamento sistêmico, né, integrado. O que você diria para essas pessoas? Por onde que ela pode começar? Buscando ajuda de qual profissional em primeiro lugar? Eu acredito que o pneumologista hoje, né, de todas as especialidades, talvez seja a especialidade que faria essa avaliação inicial, até porque o cigarro em si, ele pode causar vários outros males pulmonares, né, e não necessariamente só o câncer. Então, eu acho que uma avaliação com um pneumologista é o primeiro passo, né, para a gente avaliar risco de desenvolver câncer, mas também risco de outras doenças, como uma doença pulmonar obstrutiva, né, uma bronquite, uma fibrose. E essas doenças têm tratamento, né? O controle dessas doenças faz com que a gente também possa minimizar as consequências mais crônicas a longo prazo. E a gente sabe também, óbvio, doutora, que tem toda uma questão de dependência emocional envolvida. Muitas vezes são pessoas que têm aí algum quadro mais grave de ansiedade, de depressão, de outros transtornos psicológicos e que o cigarro, claro, acaba sendo uma fuga, um recurso também para a pessoa, de alguma maneira, aliviar aquela tensão, aquele desconforto emocional. Então, também é importante a gente alertar que essa pessoa busque esse apoio, né, de um terapeuta, de um psicólogo, enfim. A gente sabe que tem vários canais gratuitos, inclusive, para isso, para que essa pessoa tente sair desse vício de alguma maneira, né?
Com certeza, isso é uma coisa muito importante até para a gente se trabalhar com a família também, porque parar de fumar não é fácil, né? A gente precisa do apoio de quem está ao lado do tabagista. Muitas vezes as pessoas iniciam uma tentativa de deixar o cigarro e muitas vezes falham, então a gente precisa desse acompanhamento multiprofissional que envolve, sim, a equipe de psicologia, o médico, o clínico e o apoio familiar também, para que essa pessoa se sinta acolhida, né, e possa, sim, atingir o objetivo principal, que é deixar de fumar. Tá, então, agosto, mês de prevenção, de combate ao câncer do pulmão. A gente falou aqui de um dos piores vilões, digamos assim, que tem, né, doutora, que é o cigarro, seja ele eletrônico ou não. E a doutora fez esse alerta importante de buscar essa ajuda o mais rápido possível. A gente sabe que fumar nunca fez bem, não faz bem, independente se é um cigarro eletrônico ou se não é. Então, se você está passando por isso ou conhece alguém, busque ajuda, que é o mais importante. E esse mês é um mês de alusão a isso. Então, fica aqui também o nosso recado e o nosso serviço de alguma maneira. Doutora Ana, muito obrigada pela tua participação. Uma ótima semana para você, viu? Obrigada. A gente que agradece. Pessoal, 4h27, a gente está ao vivo, faz um intervalo bem rápido e na volta traz um assunto importante para quem está no mercado de trabalho ou querendo entrar. A gente explica as diferenças